Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Luciano Martins, da Igreja Vida Cristã. Nós temos essa nossa programação todos os dias, ou melhor, de segunda a sexta, onde nós temos o objetivo de estar ministrando a palavra para que gere fé no coração de vocês que nos acompanham. Vamos agradecer a Deus, em nome de Jesus. Eu estou aqui em Natal, Rio Grande do Norte, da Igreja Vida Cristã. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, santificado, glorificado e exaltado seja o seu santo nome. Nos aproximamos diante de Ti através de Jesus Cristo. Nos aproximamos com inteira certeza de fé, tendo o nosso coração purificado de uma má consciência e com uma fé que não é fingida, porque está apoiada exclusivamente na obra consumada de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo seu cuidado, pela sua palavra, abrindo os nossos olhos espirituais. Pedimos isso, amém e amém. Amém, queridos. Bom, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, vamos discorrer um pouco sobre esse evangelho. João está escrevendo este evangelho. Ele era um dos pastores lá de Éfeso, na verdade o grande bispo, apóstolo da igreja de Éfeso. João foi um dos 12 apóstolos do Cordeiro que foi preso na ilha de Patmos, e nessa ilha ele morreu. Não foi martirizado como os demais apóstolos, mas morreu em velhice, preso por causa do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A tradição diz que João viveu aproximadamente 100 anos, o apóstolo que mais viveu e que mais teve longevidade de vida, e escreveu o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª Epístola de João e o livro de Apocalipse. Ele escreve esse evangelho, nesse primeiro capítulo, ele tem o objetivo de mostrar que Jesus Cristo é Deus, é divino, indo contra um ensinamento de Cerinto, que era um mentiroso naquele tempo, era um herege naquele tempo, que tinha se introduzido no meio da igreja e estava dizendo que Jesus Cristo não era Deus, que Jesus Cristo não era divino, e então se levantando contra um princípio tão importante. João usa o capítulo 1 para mostrar a divindade de Jesus. Olha só o que ele fala de Jesus Cristo. Antes de eu começar, lembre-se, o Evangelho de João tem um objetivo. Em João capítulo 20 ele diz assim, o objetivo deste Evangelho eu vou mostrar para vocês, porque enquanto nós estamos lendo o Evangelho de João, você precisa ter isso em mente, o objetivo pelo qual o Evangelho de João foi escrito. Ele diz assim, em João capítulo 20, ele explicando o seu propósito de ter escrito este livro, no versículo 31, ele diz assim, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O objetivo, então, do Evangelho de João é nos levar a crer que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o enviado, o Messias, enviado a Israel, enviado a todo aquele que nele crê, e para que quando nós crermos em Jesus, nós tenhamos vida em seu nome. Então, a exposição do Evangelho de João gera vida. A exposição do Evangelho de João gera fé a respeito de Jesus Cristo como sendo Filho de Deus e nos leva a crer e transforma a nossa vida. Então, João capítulo 1, versículo 1, vamos ler e expor com essa reflexão, com esse raciocínio, tá bom? Ele diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele está falando sobre um verbo, e ainda não diz quem é. Ele diz que este verbo, ele era Deus, estava com Deus, estava no princípio com Deus, ele era, sempre existiu o verbo, todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Que importante é esse verbo, irmãos. O verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, o verbo que estava no princípio da criação com Deus, o verbo que todas as coisas só foram feitas por intermédio dele, o verbo que onde sem ele nada do que foi feito se fez. Que verbo importante, que ser importante, esse verbo relatado pelo profeta, pelo apóstolo João. Vamos continuar para nós vermos quem é esse verbo. Nele, no verbo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então o verbo era aquele que transmitia a vida. A vida estava no verbo, e a vida que esse verbo trouxe iluminava os homens. E a sua luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam.
ele está falando sobre o verbo que é luz, que traz luz para o ser humano, mas que, ao mesmo tempo, algumas pessoas que estavam nas trevas não entenderam esta luz, não entenderam algumas coisas sobre o verbo. Na verdade, a maioria não crê no verbo de Deus, a maioria não crê em Jesus Cristo. Você vai ver que o verbo é Jesus. Versículo 6, agora ele faz uma observação sobre alguém que falou sobre o verbo, alguém que falou sobre Jesus. Ele diz assim, ó, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Não ele é o João, o apóstolo do Cordeiro. João, agora vai falar João Batista, que batizou o Senhor Jesus e pregava arrependimento de obras mortas. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então, o João veio para dizer que Jesus Cristo viria. Ele veio para dizer que o Messias viria. Ele veio para testificar da luz. Ele veio para dizer que a luz iria chegar, estava a caminho. Não era ele a luz, o João Batista não era a luz, nunca foi a luz, não era nem sua intenção ser a luz, mas veio para que testificasse da luz. João Batista não era a luz, mas ele mostrou que Jesus era a luz, estava testificando sobre a luz, ele falou sobre a luz, a chegada do Filho de Deus. Versículo 9, ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Quem? Jesus é a luz verdadeira, você vai ver já já. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Então está falando sobre Jesus que estava no mundo, veio como luz, o mundo não o conheceu e o mundo foi feito por ele. Interessante, né? Jesus Cristo, a luz que ilumina todo aquele que nele crê, não foi reconhecido pela maioria das pessoas. É isso que ele está falando aqui. Aí ele diz, veio para o que era seu e os seus não receberam. É uma palavra direcionada aos judeus. Jesus inicialmente veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel não creram. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então agora a porta em Jesus Cristo, e por causa da rejeição de Israel, tudo isso já estava no plano de Deus. Deus havia profetizado isso em Abraão, quando Deus disse em Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, não só os judeus, mas todas as famílias da terra, é claro, que creem no Senhor Jesus Cristo. Veio para os seus, mas os seus não receberam, judeus. E agora para nós o recebemos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, a rejeição dos judeus possibilitou a entrada dos gentios. Hoje, nós, brasileiros, que estamos em qualquer lugar do mundo, que estamos no Brasil, no nosso caso, né? Eu que estou aqui em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, em Natal, no Rio Grande do Norte, você que está aí em São Paulo, você que está aí em Marília, você que está aí em Ourinhos, você que está aí em Piracicaba, em Americana, você que está aí, agora eu estou lembrando as pessoas que estão aqui, tá certo? Você que está em Currais Novos agora, você que está em Itajá, você que está em Açu nesse momento, você que está na cidade de Caicó, você que está aí na cidade de Extremoz, São Gonçalo do Amarante, você que está aí no interior do estado de São Paulo, você que está no Paraná, todos vocês que estão aí, que estão ouvindo e crendo, vocês são chamados filhos de Deus em Jesus Cristo. Os que creem em Jesus Cristo são chamados filhos de Deus. O judeu rejeitou, o judeu não quis, mas você que recebeu, aceitou. Então você agora é chamado filho de Deus em Cristo Jesus. Aos que creem em seu nome, 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Deus gera pessoas. Deus leva pessoas a crer. Deus leva pessoas a acreditar. Sabe por que você acredita hoje em Jesus Cristo? Por que a mensagem da salvação, Deus enviando o seu Filho unigênito para ir à cruz do Calvário e morrer na cruz do Calvário pelos seus pecados, você sabe por que essa mensagem você aceita e seu vizinho não aceita? Você sabe por que você crê nessa mensagem, muitas vezes um amigo seu não crê? Você sabe por que você acredita nessa mensagem e um colega seu do trabalho não crê? Eu vou te explicar. É porque você é um eleito, um escolhido. Você nasceu da vontade de Deus. Porque Deus, antes da fundação do mundo, resolveu escolher você para ser filho dele. E isso é um ato do amor de Deus. Você não tinha nenhum merecimento, eu também não tinha nenhum merecimento, nós não tínhamos nada para dar a Jesus Cristo, mas ele nos alcançou. Ele nos alcançou com o seu amor. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Nos escolheu, nos elegeu, nos predestinou para ele e nos chamou na hora certa. Ele chamou e nós fomos até Jesus totalmente quebrantados. Nossa vontade foi transformada
através do sacrifício de Jesus Cristo, do toque do Espírito Santo no nosso coração. Agradeça a Deus por isso nessa manhã. 13. Nasceram da vontade de Deus. Existem dois nascimentos. O nascimento físico e o nascimento espiritual. O nascimento espiritual é para aqueles que creem em Jesus Cristo, para os eleitos. Então nós nascemos de novo em Cristo Jesus. 14. E o Verbo se fez carne. Pronto, agora nós vamos ver que o Verbo é Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne? Jesus. Jesus, o Verbo de Deus. Jesus, a palavra de Deus. Jesus, a luz que ilumina todos os homens. Jesus, aquele pelo qual o mundo foi criado. Jesus que elege, Jesus que escolhe, Jesus que chama. Jesus que concede o Espírito Santo. Em Jesus Cristo, todo aquele que nele crê tem vida eterna. Então, Jesus, que é o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou no nosso meio. A palavra habitou entre nós é tabernacular, é fazer sua morada entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus veio e revelou a glória do Pai, do Pai poderoso, a glória do Pai maravilhoso e a glória do Filho amado do Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho querido, Ele é o Filho amado de Deus o Pai, Ele é o Filho cheio de graça, Ele é o Filho cheio de verdade. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através do Senhor Jesus Cristo. Lei foi dada, graça veio. Isso é poderoso demais, né? Jesus é cheio de graça. Jesus não veio trazer lei, Jesus veio trazer graça. Enquanto a lei diz que se você não fizer você vai morrer, a graça diz, Jesus fez por você. Aleluia. Então eu vou encerrar essa primeira parte até o versículo 14, amanhã, se Deus quiser a gente continua. Mas eu quero ler com vocês o versículo 17. Termina no 14, mas vamos pular para o 17, olha só. Podemos ler do 15, 16, 17, vai completar tudo, vamos lá. Até o 17, diz assim, ó. João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada, a graça veio. É diferente, você pode dar a lei à distância, você pode dar a lei pelo WhatsApp, você pode dar a lei pelo telefone, você pode dar a lei pelo Telegram, você pode dar a lei pelo YouTube, você pode dar a lei pelo Facebook, pelo Instagram, você pode dar a lei pelo Messenger, mas a graça você não dá, ela veio. Graça é pessoal, graça veio e habitou entre nós. Jesus veio habitar entre nós. Enquanto a lei foi dada, e pode ser dada à distância, e foi dada em pedras duras no monte Sinai, a graça veio, e veio e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Nossa vida, irmãos, é uma vida de graça. A graça é que nos salvou. Jesus trouxe graça. Jesus trouxe graça e verdade. Muita gente diz assim, quando a gente prega o Evangelho da Graça, diz assim, mas vocês têm que pregar a verdade, não pode pregar a sua graça. Espera aí, gente, graça e verdade são unidas. Quando nós falamos de graça, estamos falando da verdade. Quando nós falamos de verdade, estamos falando da graça. Entendem isso? Graça e verdade estão unidas. Louvado seja Deus. Então, não pense que falar a verdade é ficar falando lei. Encher as pessoas de lei. Falar a verdade é falar a graça de nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Jesus te ama, tem um plano na sua vida, te salvou pela graça. Pela graça você é salvo. Isso não vem de você, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tá bom? Deus abençoe, vamos continuar aqui no estudo de João, seremos abençoados por esse estudo maravilhoso. Lembrar que nós fomos alcançados, regenerados, escolhidos, eleitos antes da fundação do mundo pelo nosso Deus maravilhoso. Que a graça e a paz sejam multiplicadas na sua vida. Tá? Amamos vocês em Cristo Jesus. Tenham uma semana extraordinária na presença do Senhor. Começou ontem, domingo, maravilhoso. E hoje, segunda-feira, tem um dia lindo na presença de Deus. Vamos ter o aniversário da nossa igreja aqui. Essa semana é a semana de aniversário. Começa quinta-feira. Nós vamos ter uma reunião dos homens. Todos os homens estão convidados para estarem com a gente. 19h30. Mulheres, 19h30 também na sexta, jovens, 16 horas no sábado, e no domingo a gente vai ter um jantar com um bolo festivo após o culto, domingo 10 horas da manhã e domingo
18 horas da noite. Vocês são convidados, estamos fazendo 21 anos de Ministério de Igreja Internacional Vida Cristã aqui no nosso país. Graças a Deus, tenha um dia lindo, maravilhoso, boa semana em Cristo Jesus. Lembre-se disso, graça, lei pode ser dada à distância. Graça, não, graça veio. Graça vem e habitou entre nós e mostrou o amor do Pai. Tchau, gente, paz!